ao vivo pelo YouTube e ficam lá na página da rádio no YouTube. Você pode acompanhar também aí pelas nossas redes sociais, né, do Bem-Estar e Comportamento. No Instagram, qual é, Lúlia? O Instagram é Bem-Estar e Comportamento, Facebook Bem-Estar Comportamento. Beleza. Segue a gente lá. Se a galera quiser falar com a gente ao vivo, fala como, Lúlia? Pode falar nas nossas redes sociais, entra aí na live, fala com a gente. Sandra tá aí respondendo legalzinho. Hoje eu não vou fazer live no meu, olha aí. porque vai estar super ocupado o celular aqui, mas vai aparecer, gente. todos nós aqui, viu? Beleza. Então se liga aí nas redes sociais, Bem-Estar e Comportamento no Instagram, Bem-Estar Comportamento no Facebook. E o WhatsApp? O WhatsApp 75981 300976. Né? Você manda a sua pergunta, que Diana está aqui prontinha com o computador dela aberto aqui, cheio de coisa, cheio de respostas prontas aqui pra gente, e eu vou pegar ela de surpresa aqui hoje. Diana, galera, foi minha colega de pós-graduação, uma profissional de excelência aqui em Feira de Santana. E é uma honra pra gente ter você aqui, Diana. Dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Muito obrigada, meu querido. O prazer é meu de estar aqui hoje com vocês. Satisfação. Galera do Brisa Reggae, dá uma boa noite aí pra essa galera que tá curtindo. Boa noite, galera. Boa noite. Satisfação também ter vocês aqui, tá? Hoje é bom que a gente vai falar de ansiedade, que é uma temática apavorante, vamos dizer assim, né? Que a galera fica ligada e a gente vai ouvir reggae. Muito bom, Dá uma relaxada. Né? Então é uma das técnicas. Vai ficar relaxado. Exatamente, uma das técnicas terapêuticas para lidar com ansiedade, música e música boa. Tá aqui a galera da Brisa Reggae. Vou passar a palavra para a Lúlia para bater um papo com essa galerinha aqui. Isso mesmo, Ney. Vamos que vamos. A galera que se encontrava sempre nos encontros de artistas de Amélia Rodrigues, o gosto musical os uniu, e daí nasceu essa banda que eu vou falar já. Ney já falou um pouquinho do nome, mas a gente vai falar direitinho. A ideia surgiu da consonância de gostos musicais e tá aí há 3 anos. Eles tocam em todos os lugares, mas a maior parte dos shows é em bares que tocam música ao vivo. Isso mesmo, e a proposta da banda é levar reflexão e diversão através das músicas. Muitas vezes o reggae se divide entre roots e praia, ou playboy. Então, o lema é levar um reggae sem rótulos. Eu tô falando aqui com esses caras super legais, essa equipe maravilhosa, André, Dido, Franciel e James, sem esquecer de Vitor também, que não tá aqui agora, vai daqui a pouquinho. A gente tá falando de Brisas Reggae Music. E aí, meninos, boa noite. Boa noite. Prazer nosso. Boa noite. Então, faz aí um som pra gente. A gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Em plena terça-feira, a gente vai começar com música, né? Começar a nossa semana com música. E aí, eu toco aí Pedras no Caminho. Aqui é igual o Faustão, viu, galera? Quem sabe faz ao vivo. Tudo! Solta o som! Pedras no caminho deixam a gente forte. Quando precisei não recebi suporte atrás de um ambulante. Pedras no caminho querem me fazer cair. Vou juntar as pedras e subir. Ninguém me deu a mão, alguns me abandonaram. Eu aprendi que gente pra somar tá raro. Eu posso escolher continuar ou desistir. As pedras vão rolar. Vou ficar mais forte. Eu vou me machucar. Vou ficar mais forte. 1000 vezes cairei. Vou ficar mais forte. Mas quando eu conseguir, não vem falar de sorte pra mim. Não vem falar de sorte. Não vem falar de sorte pra mim. Não vem falar de sorte. pedras no caminho deixam a gente forte. Vi que todos desistiam e ouvi alguém dizer: Sol nasce pra todos, você vai vencer. atividade louca, uma luta constante. O EA do rapa atrás de um ambulante. Pedras no caminho querem me fazer cair. Vou juntar as pedras e subir, subir. Ninguém me deu a mão, alguns me abandonaram. Eu aprendi que gente pra somar tá raro. Eu posso escolher continuar ou desistir. As pedras vão rolar. Eu vou ficar mais forte. Eu vou me machucar. Eu vou ficar mais forte. 1000 vezes cairei. Eu vou ficar mais forte. E quando eu conseguir, não vem falar
falar de sorte pra mim. Não vem falar de sorte. Não vem falar de sorte pra mim. Não vem falar de sorte pra mim. Tá difícil viver em pedras no meio do caminho. E o que posso fazer se a rosa já nasce com os espinhos? Tá difícil viver em pedras no meio do caminho. E o que posso fazer se a rosa já nasce com os espinhos? Eu trocaria a existência desses versos pelo inverso da real situação. Mas isso é pouco, não é muito perverso. É bomba atômica, destrói sem compaixão. Eu trocaria a existência desses versos pelo inverso da real situação. Mas isso é pouco, não é muito perverso. É bomba atômica, destrói sem compaixão. 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 Com certeza o pessoal em casa tá gostando. Quem tá nos acompanhando nas nossas mídias sociais, certo? Continua aí, ligadinhos que eles vão cantar mais. Isso Vamos aí. cantar de ansiedade com Diana, né? Depois dessa. Cadê a ansiedade, Deu uma não é relaxada, mesmo? Não tem mais. Deixa eu escutar aqui um pouquinho, antes de eu falar com Diana. Deixa eu escutar um pouquinho dessa história dessa banda, né? Vocês falaram que é um reggae sem rótulos, não é isso? Me conta um pouquinho dessa história, como é que juntou essa galera. A Diana Lúria fez um breve relato ali no começo, com aquele release básico que a gente tem, né? Que toda produtora recebe, né? Mas conta um pouquinho dessa história de vocês, um pouquinho dessa história do como é fazer reggae, né? Lá em Amélia Rodrigues, para onde é que vocês tocam, como que as pessoas têm acesso a vocês, a música de vocês. Conta um pouquinho da história de vocês. A gente... Voltando, né? A gente tá em todas as mídias sociais. Massa. Todos os estamos streaming de música. no Spotify, Deezer, Bacana, Sua cara. Música, YouTube, Face, Instagram, a gente tá. Posso botar lá no meu Spotify, no meu Deezer? Por Que eu Vai favor, vou tá. achar. faça isso. Vai estar lá no nosso Massa. primeiro Vou fazer EP, isso Moinho de hoje. Ventos. Meus celulares estão aqui ocupados, mas assim que Olha- terminar, eu já vou estar seguindo vocês lá. É porque assim, em Amélia, quando se trata de música e músico, é muito comum você encontrar músicos em comum de bandas diferentes, né? Por exemplo, Franciel toca em uma outra banda lá de Amélia. Eu tocava em uma outra banda também. Né? E num desses encontros, no aniversário do cara que hoje é nosso baterista, mas na época não era, a gente pôde experimentar o que foi a primeira vez esse encontro. Né? Porque a gente já teve uma ideia, não, vamos tocar essas músicas de reggae aqui. E aí, na semana seguinte, a gente já tinha um repertório, já estava armada a banda, né? E a gente se encontrava muitas vezes, porque lá a gente tem o costume de juntar todos os artistas possíveis e interessados na praça, e a gente faz sarau, né? Temático. Massa, cara, que É, massa. quem quer quem recitar poesia, recita poesia, quem quiser cantar, canta, quem quiser dançar, dança. Pô, que legal. É, a gente junta assim, Tempo. tenta fazer aí. E Qual é a rotina disso? Isso acontece por semana, por mês? Como é esse encontro, esse sarau que junta esses artistas de várias vertentes? quem mais mexe com isso, com esse movimento lá, é esse cara aqui. Esse cara tenta movimentar a arte de nossa cidade o máximo possível. Voltando. A banda nasce no aniversário. E nasce porque a gente fez alguns reggaes e algumas pessoas disseram, pô, por que vocês não estão fazendo isso, velho? A gente já teve uma banda de rock antes. É. Hum. Ela só tá dormindo, né? A gente já vinha fazendo Do jeito que a música, mescla acontece lá, né? já vinha fazendo música, tinha uma química assim, e aí quando falou que ia fazer uma banda de reggae, eu fazia back numa outra banda, aqui ele ainda faz parte. Ele foi o primeiro a dizer, tô dentro, é o meu ritmo Preferido. mãe, pai, Caramba, então tô Rigueira dentro aí. também. E é isso, a gente vem fazendo, tentando fazer arte, tentando trazer gente nova, tentando ser exemplo pra Agregar.
juventude que vem chegando, Que massa, velho. de que pode, de que vamos fazer, leva uma caixa de som pra praça e aí vai rolar fazendo. som. Muito bom. Porque assim, tocar reggae, o ritmo alternativo, né? Apesar do reggae hoje em dia, né? E eu posso dizer recentemente, tem sido tão aceito através de figuras como Melim, Nat Roots, que desbravou isso aí, né? Sim, sim. Quebrou com muita força o preconceito que existia a respeito do reggae. Sim, sim. Mas hoje em dia tá muito aceito, tá bonitinho, né? Vitor Clay, o filho do Armandinho, Sim, que sim. cantava Quanto Deus Te Desenhou, ele tava Sim. namorando, é o filho dele, né? É filho Aí dele, hoje, né? hoje em dia o reggae tá bonitinho, né? Tá bem aceito, tá descriminalizaram bastante, apesar de que ainda existe muito. Mas Perdeu, hoje ele tá bonitinho, mas perdeu um pouquinho daquela... o protesto, né? As críticas sociais. Mas aí é que a gente volta para o que ele falou. A gente do entra sem exatamente rótulo. nisso aí. A gente vai tocar Adão Negro, vai tocar Edson Gomes, Que massa. Cine Calmon e vai tocar Melim, vai Mas, tocar e as Saulo, nossas músicas, as nossas. as autorais, elas vão desde o que eu intitulei ali do reggae praia para um reggae de protesto, né? Passando principalmente, pelo que mandei lá pra ti também, sobre as letras reflexivas, né? Que é um tema extremamente importante. Só que a gente faz, mesmo nessas letras reflexivas, a gente tenta não ser grosseiro, não ser forte demais, pesado. A gente tenta A ideia ser é passar suave, a mesmo mensagem. quando, linguagem que seja mesmo quando a gente tá querendo bater, a gente... Isso para todos os públicos. Um jeito diferente de falar de coisa séria. Tá vendo aí? E eu percebi que eles jogaram um MPB assim logo no finalzinho da música e ficou Muito bacana, uma união, Peço né? que, Casou. por favor, vocês escutem bem. a versão de estúdio que Vamos escutar. Vale a pena, sim. vale a pena. ela Depois vira, ela manda sai pra de um cá reggae, pra vira um Anderson, deixa samba. rodando aqui na rádio. Vai, com certeza, Beleza? vamos mandar. Manda um MP3 pra Anderson. E aí fica na programação da rádio aqui. Já vamos assim, pegar, tocando. pegar o WhatsApp pra mandar. Beleza. Beleza? Galera, assim, que bom ter vocês aqui, né? Bom ter gente inteligente. Aqui é vida inteligente no início da noite, no Quase, final da né? noite. Ah, No final da noite. Então é sempre bom ter gente inteligente aqui falando, discutindo. A discussão aqui é aberta, tá? A gente vai falar de ansiedade. Eu acho que cada um de vocês aqui, por exemplo, antes Eu de gostei subir no muito. palco, tem aquela Ah. ansiedade, aquele friozinho na barriga, né? Aquela dificuldade de falar em público. Você que é o vocalista que Gostei está muito lá, quando band soube leader do lá tema. na frente, né? Então a gente, enquanto psicólogos, eu e Diana, a gente tem a mesma especialização em psicoterapia comportamental e cognitiva. A gente entende a relação do sofrimento humano do nosso paciente que chega até nós a partir lá na ciência a gente chama de tríplice contingência, né, Diana? Mas traduzindo para miúdos, é enxergar esse comportamento ansioso a partir da realidade daquele sujeito. Existe uma definição técnica para ansiedade, né, Diana? Eu acho que você deve ter isso aí nesse seu computador chiquérrimo. Tem até uma luzinha acesa aqui do lado de cá. Né? Então, a gente tem um termo técnico para falar sobre ansiedade, mas a ansiedade nunca é igual para ninguém. Não é isso mesmo, Di? Com certeza. Cada sujeito ele vai manifestar isso de uma forma, né? E a ansiedade é uma condição natural, todo mundo tem, né? A gente nasce com esse por exemplo, é a ansiedade que faz a gente olhar para os lados da rua antes de atravessar para ver se vem carro ou não, né? A ansiedade que faz a gente chega na porta do elevador, que o elevador abre, a gente fica naquela entra não entra, né? É a ansiedade que faz isso com a gente. Ela serve para prevenir, né? É um estado de alerta do próprio organismo para prevenir a gente para alguma coisa que pode acontecer. Então, a ansiedade normal, todo mundo tem, já nasce, já vem na caixinha da fábrica, já sai com uma dosezinha de ansiedade de todo mundo. Quando é que essa ansiedade se torna patológica e quando é que isso se torna um problema? Aí, por isso que eu chamei Diana para falar sobre essas coisas aqui. Então, Diana, a palavra está com você, né? Explica um pouquinho para essa galera que está escutando a gente aí, nas redes sociais, para a galera do Brisas que está aqui com a gente. Quando é que a ansiedade deixa de ser normal, né? Passa desse nível de normalidade e pode ser considerada patológica? Então, Ney já introduziu bastante, né, gente? A ansiedade, ela é uma emoção natural de todos nós, seres humanos, né? Como a gente tem diversas emoções aí, a gente também se sente ansioso, né? São comportamentos que apontam a gente aí para o futuro. Na realidade, a ansiedade é um nome genérico, né? Para um conjunto de comportamentos que eles se manifestam no nosso corpo, né? Nós chamamos a ansiedade de biopsicológica, ela é tanto uma questão corporal quanto uma questão psicológica. Então, assim,
qual é a grande questão, né, em relação à ansiedade? Quando é que ela começa a ser um problema na vida das pessoas? É quando ela começa a paralisar essas pessoas e impedir que elas façam as suas atividades normais. E geralmente associado a isso vem esses sintomas no corpo que a gente chama de comportamentos respondentes, né? Então, assim, na minha experiência clínica hoje, né, eu tenho em média aí 50 pacientes semanais. Mas tá bombando, hein? 60% deles, divide né? essa dica com a gente aí! 60% deles apresentam aí a ansiedade, né? Como comorbidade em suas queixas. O que é que tá acontecendo hoje com as pessoas, né? O imediatismo, né? Essa sociedade de redes sociais que a gente vive, que dita padrões de felicidade, que as pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes o tempo todo. Isso gera uma ansiedade, por que a minha vida não é perfeita, por que eu não estou conseguindo fazer isso, né? A ansiedade, ela se manifesta muitas vezes nas situações aversivas que a gente chama, né? Onde é que o sujeito precisa se expor, situações de medo, de adversidade, ansiedade em relação ao futuro. A tolerância e a frustração das pessoas hoje em dia está muito baixa. As pessoas, elas perderam muitas das vezes como é que eu posso chamar? O limite? Não necessariamente. Aquela ideia de contingência daquele artigo. Vamos As coisas facilitar. estão muito prontas hoje. As pessoas elas não querem ter que se mover para fazer as coisas. As pessoas não querem enfrentar a realidade. Então, assim, quando a gente fala de ansiedade, a primeira coisa que surge é ter um bolo aqui na garganta, que eu não sei definir, eu não sei o que é. Começa sempre assim, né? A gente tá aqui com um bolo na garganta, aí o que é que você tá sentindo? Eu não sei, se você que tá travando. E aí, assim, começam os sintomas, né? Esses sintomas, quais são os psicológicos? Taquicardia, sudorese, dormência nas pernas. Tem pessoas que apresentam bastante tensão, né? Nos músculos. Um medo constante, descontrole sobre os seus pensamentos é o que mais surge. Eu tenho muitos pensamentos negativos, o que é que eu faço? Que eu não paro de pensar nisso o tempo inteiro, eu tô acelerado, eu não consigo dormir. Irritabilidade, né? Preocupação exagerada com o futuro, preocupação exagerada com a realidade mesmo. Esses se configuram aí os sintomas psicológicos. Massa, Diana. Você falou uma coisa interessante a respeito desse mundo moderno, né, que a gente vive, né? O mundo imediatista em que as coisas precisam acontecer para ontem. Eu sempre falo aqui quando a gente traz a galera da psicologia escolar, quando a gente traz psicólogos especialistas no trabalho infantil, a gente sempre fala dessa demanda que hoje essa geração Y, né? De hoje é a geração do Google, né? Que pergunta e se o pai não souber responder, ele vai no Google, pergunta ao Google, o Google responde para ele na mesma hora. Né? E às vezes os pais também se colocam nessa condição e acabam entrando num estado ansiogênico porque não conseguem responder a demanda do filho, né? O tempo inteiro. Eu não sei, você atende plano de saúde também, né? Atendo. Nessa demanda que você atende, né? O que é que chega mais para você? São mais adultos, são mais crianças? É misto esse público? Esses sintomas que você se referiu, ele varia de um público para o outro? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho pra Então, mim. assim, o que me assusta hoje em dia, muitas vezes, é a quantidade de adolescentes que eu recebo com sintomas ansiosos, né? Por exemplo, eu não tô conseguindo me dar bem numa matéria da escola, e aí eu não consigo fazer a prova porque o meu pai não contribui, acho que eu sou preguiçosa, e eu tô travando, né? As pessoas, a timidez exagerada, a introspecção das pessoas, né? Reflete muito também essa mídia, né? Eu não tô feliz 30% do meu tempo e tem pessoas no Instagram que estão 100% felizes o tempo inteiro. E aí eu não quero sair de casa, e aí eu tenho... Teoricamente felizes o tempo todo. A demanda que chega é essa, né? E assim, a maioria desses sentimentos também um quadro que tá aparecendo muito é as questões de trabalho, né? Esses trabalhos de ter que bater meta, ter que apresentar produtividade, as pessoas se sentem ansiosas o tempo todo, tem várias crises de ansiedade no trabalho. Então, assim, o que me assusta e me preocupa muito são os adolescentes e crianças mesmo que eu recebo com quadros acentuados de ansiedade, com problemas de insônia, crianças de 8 anos tomando ansiolítico. Então, assim, tá uma situação bem complicada, né? Atualmente, essa questão da ansiedade. É interessante porque a gente vive essa geração que tem resposta para tudo, porque a internet está aí para dar resposta para elas a tudo, né? Nem tudo que está na internet é confiável, né? Mas é uma geração que deveria ter respostas para lidar com essas questões
E na verdade é a geração mais ansiosa que a gente tem. É a geração que tem muita informação e não sabe o que fazer com ela, né? E acaba gerando essa confusão, gerando esse... Como é fácil fazer uma pergunta no Google e o Google responder, talvez as pessoas tenham começado a retratar isso para suas vidas, né? Deve ser fácil um relacionamento, iniciar um relacionamento, deve ser fácil. Eu vejo o coach, né, falando bonito lá na frente, e aí o coach fala maravilhosamente, faz aquele treino e tal, você tem que ter metas, objetivos e realizações e aquela coisa toda. Parece ser fácil fazer aquilo, não é. Eu trabalho em parceria com alguns amigos que quando tem alguma coisa direcionada, que eu preciso tratar do meu cliente de forma direcionada, eu procuro algum amigo nessa condição, além da minha supervisão, obviamente, né? Mas eu procuro algum amigo dessa linha para que ele trabalhe aquilo de forma direcionada e devolva para mim o paciente. Eu trabalho com, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de gestão financeira. A gente consegue controlar o emocional do sujeito, ele chega para a gente com uma crise de ansiedade muito forte, né, porque ele não consegue lidar com as condições dele do dia a dia, ele não consegue lidar com o marido, com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com todas essas responsabilidades. E aí quando a gente vai investigando as contingências e a gente vai derrubando uma por uma, no final tem uma raiz financeira, por exemplo, no processo. Então, eu não sou consultor financeiro, não entendo muita coisa disso. Normalmente sei administrar as minhas finanças. Então, eu coloco um consultor financeiro dentro do meu processo terapêutico para que ele passe as orientações para o meu cliente. Ensine o meu cliente a mexer com o dinheiro dele, porque aí é a contingência que faltava para a gente fechar o processo emocional do sujeito. A gente precisa ter essa variação também. Diana, você que está lá lidando com essas questões no dia a dia, eu também, mas hoje quem entrevistado é você, a casa caiu para o teu lado, né? Essa ansiedade, né? Por exemplo, a galera aqui... deixa eu ver um caso aqui que a gente possa falar sem expor ninguém. Vamos falar de uma condição natural. Galera de faculdade, né? Tem que apresentar um trabalho na faculdade, tem que apresentar um seminário. Parece que quando fala seminário na faculdade, parece que a gente está indo pra forca, tá indo matar a pessoa, né? Essa galera que está lidando com essas questões no dia a dia, qual é a dica que você dá para esse pessoal que tem essa dificuldade, que chega ali, vê a turma na frente dele, a turma que ele vê todo dia, o professor que ele vê toda semana, a gente passou por isso também, né? O professor que ele vê todo dia, a turma que ele vê toda semana, mas na hora de apresentar um trabalho ali na frente, ele começa a ficar nervoso. Tem uma condição aí que é a questão da avaliação social, né? Você tá ali sendo exposto e a galera tá ali ou para lhe aplaudir ou para tirar onda com sua cara. Isso deixa você mais ansioso ainda. Qual é a dica que você dá para essa galera? Né? Eu trouxe isso assim muito como estratégia de enfrentamento. O que a gente pode fazer para enfrentar aos poucos essa ansiedade, né? São coisas muito simples, muito básicas que a gente pode fazer, mas muitas vezes a gente não dá atenção. Então, assim, esse ciclo da evitação, você foge de uma situação, você diminui essa ansiedade, mas você não resolve o problema, porque você não vai ter como fazer 5 anos, 4 anos de uma graduação sem passar por essa questão. Então, assim, você precisa ir enfrentando essas questões ansiosas em micropassos, né? Cada dia você vai enfrentando um pouco dessas situações, né? Tem uma técnica chamada ensaio comportamental. Por exemplo, você tem problema de falar para 10 pessoas, comece falando para uma pessoa, comece falando para 2. Vá se expondo aos poucos à situação aversiva e cada vez mais aquilo, consequentemente, vai se tornando mais tranquilo para você. Quanto a essa questão de aprovação social, o que é que a gente tem que pensar, né? A gente tá aí exposto à aprovação ou à negação das pessoas o tempo inteiro, né? A gente precisa trabalhar essa aceitação de que isso pode acontecer, que você vai estar exposto a isso a qualquer momento e desenvolver estratégias para que você vá lidando melhor com isso e que isso não te paralise e não te impeça de fazer as atividades que você precisa fazer. Então o sujeito ele precisa ser exposto gradativamente, né? Micropassos, cada dia dando um passo pequeno em torno dos seus objetivos para tentar ir lidando com essas questões, né? Além disso, tem os exercícios físicos, né? Que são ansiolíticos aí naturais, que eles ajudam a diminuir a ansiedade, eles fortalecem o corpo, liberam substâncias aí, né? Os neurotransmissores que o nosso corpo precisa para melhorar a nossa qualidade de vida, né? O Pilates mesmo, eu indico muito, né, para os meus pacientes ansiosos, a prática do Pilates, porque eles trabalham muito com o corpo, eles trabalham muito com a respiração, né, então isso melhora consideravelmente a vida dessas pessoas, né, e assim,
isso que Ney estava falando, né, dessas questões financeiras que atrapalham muito. Inserir uma rotina na vida das pessoas que têm ansiedade, né? Então, assim, quando você tem uma rotina, quando você separa um tempo para determinadas atividades, você consegue focar naquilo, investir seu tempo e suas habilidades, né, naquilo. E quando você vai trabalhando isso conforme os dias, consequentemente a sua autoconfiança vai aumentando. Então, se você se sente autoconfiante, se você consegue prever, né, aquilo que você precisa fazer, o que é que você tem que fazer, consequentemente você não precisa ficar pensando negativamente tanto a respeito disso. Então, é fundamental que as pessoas ansiosas, elas tenham uma rotina, para ter uma previsibilidade dos eventos, né, para ter uma autoconfiança. Por exemplo, você tem um seminário daqui a 15 dias. Todos os dias você coloca aquilo como meta e como objetivo, estudar um pouco. Estudar 30 minutos, estudar 1 hora. Quais são as possíveis perguntas que as pessoas podem te fazer, né? Você vai aceitando aos poucos ali que você vai estar sempre sendo julgado em qualquer lugar que você for, em qualquer situação que você vá. Mas se você tem uma previsibilidade dos dias que você vai estudar, se você tem um controle sobre isso, se você colocou como uma meta objetivo e investiu naquilo ali, provavelmente você vai se sentir mais seguro frente às pessoas e a sua ansiedade vai diminuir. Associado a exercícios físicos, né, onde você pode liberar essa tensão, onde você tem um ambiente social agradável. Por exemplo, nas academias tem muitas aulas de dança, né? As pessoas se divertem bastante, tem neurotransmissores aí, a ocitocina, entre outros. Todas essas práticas aí, toda essa mudança de rotina, toda essa criação de novos hábitos podem contribuir bastante para esses quadros aí de ansiedade. Mas eu tenho um resultado muito positivo, assim, dos meus clientes que mudaram os hábitos, né? E apresentam resultados bastante positivos frente a isso. Tem uma pessoa falando aqui no WhatsApp. Existem patologias psíquicas endógenas e exógenas, né? Eu não sei se a pessoa, ele não se identificou aqui no WhatsApp. Eu não sei se ele deve ser um profissional da área por saber esses termos, né? Mas talvez ele não seja o ouvinte do programa, né? Porque o lema do nosso programa, um recado para você, é que é falar de coisa séria de um jeito diferente. Eu não tenho como e nem porquê na rádio falar de patologias psíquicas endógenas e exógenas, porque o meu ouvinte não vai entender o que eu estou falando com ele, né? A pessoa que está me escutando, você como profissional da área, sim, vai entender. Mas o ouvinte, o senso comum, que é quem bate na minha porta, na porta do meu consultório, na porta do consultório de Diana e provavelmente no seu também, ele não sabe o que é isso. Então na rádio a gente não utiliza esses termos, né? A gente usa uma linguagem mais simples para falar sobre coisas do cotidiano, né? Dentro do consultório, depois que o cliente passa para a porta dentro do nosso consultório, aí sim a gente lida com aquele paciente com todo o conhecimento técnico, teórico que a gente tem, toda a bagagem teórica que a gente tem. Mas falar de termos técnicos na rádio talvez não seja o mais adequado. Mas enfim, valeu a sua dica, né? Ele está falando, tira o note da frente dela, né? Eu não sei qual é o Instagram que ele está acompanhando, né? O Bem-Estar e Comportamento tá ao vivo, tá geral. O note não. O outro da rádio tá aqui virado para mim, eu acho que ele tá acompanhando na minha rede social, que é o que deve estar passando no notebook aí. Mas enfim, cara, valeu sua dica, né? Fica aí a resposta para você, né? Visualmente, como é? Se tivesse visualmente, com certeza entraria assim. Preciso termos cuidado, nem tudo a ver com aceitação social e sim com fatores endógenos. Então fica um recado aí para todos os meus pacientes, que a gente precisa ter muito cuidado com essa aceitação social, ou que a gente não precisa se preocupar tanto com a aceitação social. E a dica para os meus pacientes é que eles se preocupem com os fatores endógenos. Jardinei tanto meu peito, nem consigo dormir direito. Plantei tanto você em mim que nem sei se tava afim. Mas como impor ao coração, sem saber o que é razão, se nunca haverá idade pra se amar pela metade. Passei todo meu dia pensando em você. Saio enfim pela noite, dançar ao som de uma TV. Sentir eu não queria mais fazer o quê? Sinto muito, meu bem,
sinto tudo por você. Eita, jogo engraçado, vida brinca como quer. E me ver apaixonado sabe como é. Será que eu digo a verdade? Então escondo a saudade. Mas como mentir pra mim se sem você só pela metade? Sem você sou pela metade. Passei todo meu dia pensando em você. Saio enfim pela noite, dançar ao som de uma TV. Sentir eu não queria mais fazer o quê? Sinto muito meu bem, sinto tudo por você. Passei todo meu dia pensando em você, por você. Essa também tá no nosso EP. Que massa, cara. Também autoral. Tá lá nas redes, no Deezer. No Spotify, no Deezer, no YouTube. Fala aí as redes sociais que a galera acha vocês aí. Instagram principalmente, né? Que é que tem mais atividade. Tipo assim, eu não tenho Facebook. Então eu não faço ideia do que acontece por lá. No Instagram, sim. Então, como todo mundo tem Instagram, então a atividade maior acaba sendo no Instagram mesmo. Mas estamos no Facebook e no Instagram. Brisas Reggae Music, não é difícil de achar. Chegou lá, procurou. Brisas Reggae Music. Se a galera quiser chamar vocês pra fazer um som, como é que Por faz? favor, chame. Por lá, pelas redes sociais. Pode usar qualquer uma das redes sociais. Ou pode tentar nos nossos telefones, né? 9182-5305-75. Massa. Pra curtir esse reggae. Repete aí. 9182-5305. É o WhatsApp. Massa. Diana, o que é que você vê? A gente sabe que os transtornos de ansiedade eles têm desdobramentos, né? Ansiedade social, ansiedade generalizada, fobia simples, enfim. Na sua demanda de consultório, o que é que você consegue identificar mais? Ansiedade social, o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. É interessante que esses dias uma cliente mandou um print do marido dela desesperado, eu preciso cuidar disso, eu acho que eu tenho isso. Ele leu na internet o que era transtorno de ansiedade generalizada e ele, eu preciso cuidar disso porque eu estou desesperado, eu preciso dar um jeito nisso, né? Como você vá para o consultório, irmão, procure um profissional da área, né? Procura a Diana Nunes aí, que com certeza você vai conseguir se adequar a essa realidade. Quero mais uma vez agradecer aqui a pessoa que não se identificou, mas quero mais uma vez agradecer aqui pelas dicas, tá? E já deixar o convite aberto aqui, viu? A gente encerra a temporada em novembro, mas se você depois tiver interesse, quiser vir no programa falar de um tema que você entende, que você sabe falar muito bem, as portas do programa estão abertas para você. Tanto no final dessa temporada, em novembro, que a gente tem 1 ou 2 pautas em aberto ainda, quanto na abertura da terceira temporada em fevereiro, tá bom? Fica aí o nosso abraço, nosso carinho e a nossa, como é que diz, a nossa aceitação, né, das dicas que você passou pra gente aqui. Diana, fala um pouquinho pra gente dessa condição, do que é que você vê mais no consultório, que tipo de transtorno é que você vê mais no consultório e quais são as estratégias, você falou de estratégias de evitação, né, do quanto que isso prejudica e o quanto potencializa até os sintomas da ansiedade. Pra gente, a gente tem aí 12 minutinhos ainda para falar de programa e ainda tem reggae aí dos meninos para fazer. Fala um pouquinho pra gente dessas duas temáticas, né? O que você vê mais no consultório e qual a consequência das estratégias de evitação na vida do sujeito. Então, assim, interessante, Ney, o que você falou, né? As pessoas buscam hoje na internet, as pessoas estão bastante preocupadas com o diagnóstico, né? Você tem que ter alguma coisa, Exato. Você tem que se enquadrar dentro de um tag, você tem que se enquadrar dentro de uma fobia social. Então, assim, o que é que mais surge no consultório, né? Realmente é o TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada, é quando você começa a se sentir ansioso para qualquer situação da sua vida, né? Tem gente que vai abrir a porta e não sabe o que é que tá ali e começa
a ter aqueles sintomas que a gente já falou um pouco sobre, né? Também crises de pânico, né? Essa questão aí da fobia social também, essa questão do enfrentamento das situações futuras, ou de se expor em determinadas situações para falar, ou para apresentar, né? Como muitos adolescentes. Na realidade, eu falei de estratégias de enfrentamento para a ansiedade, né? Como melhorar a qualidade de vida, quais são algumas coisas que a gente pode usar aí para enfrentar essa ansiedade. E o ciclo de evitação, né, que é quando você foge dessas situações e você acha que isso melhora. Você não encara de fato a sua ansiedade. E assim, o que é que você faz? Você foge ali daquele momento, mas ela não deixa de existir, as situações não deixam de acontecer e assim, só vai piorando, né, a situação. Você vai deixando de se expor cada vez mais a essas situações que geram essa ansiedade e aí você vai entrando nesse ciclo aí de evitação, que ele evita aquela ansiedade momentânea, mas ele não resolve os seus problemas. Pelo contrário, né? Ele vai reduzindo o repertório do sujeito. Exatamente. Né? Então, assim, né? No consultório a gente trabalha com várias técnicas aí, que não vai dar tempo de falar, né? Respiração diafragmática, a gente trabalha com mindfulness, não é muito aceito, né? Exatamente. Na época da pós-graduação eu tinha até um pouquinho de resistência com isso, mas depois no consultório eu vi como as pessoas, né, se dão bem com isso. A música também, gente, né? Existem muitos adolescentes mesmo que adoram cantar e desenvolvem isso como estratégia. Não, eu tô muito ansioso, vou parar aqui, vou cantar uma música, né? Eu tenho uma paciente mesmo que ela é ótima, que ela tem um karaokê em casa. Então, sempre quando ela começa a se sentir ansiosa, ela começa a cantar. Ah, os vizinhos dela devem estar Não deixa de ser uma fuga daquele momento real, né? Você entra num personagem quando você tá cantando, quando você tá... Sim. É uma atuação, né? Não deixa de ser. Você foge um pouco da realidade. Se tiver dura, com certeza. Você desconecta, né? Arte é arte, né? Com a arte você desconecta. A gente teve aqui o Jeff Moura também, falando um pouquinho sobre essa condição pra gente. Do quanto que a arte é importante, né? Do quanto que a arte é libertadora dentro desse processo. Eu falo muito com meus clientes a respeito disso. A menina se identificou aqui, viu? Uma psicóloga, Alexandra Fernandes, mandou até o link de uma transmissão dela aqui no Facebook, uma entrevista. Depois eu vou ver a entrevista, viu, Alexandra? E, como eu falei, portas abertas para você. Até se você quiser entrar ao vivo aqui pelo nosso Instagram, ou se quiser fazer uma ligação via WhatsApp, a gente dá um jeitinho de botar você ao vivo aqui no programa, viu? Tá falando de que mesmo? Fala aí, esqueci. Tu tá falando da arte. Isso. Da música. Da música. Desse contexto, né? Do quanto que isso é importante. São estratégias de enfrentamento, né? Do processo. O que a gente recebe de imediato no consultório é justamente a estratégia de fuga e esquiva, né? A pessoa está acostumada a fugir e se esquivar constantemente do processo. Tá ali no... Isso. Por exemplo, o trabalho da faculdade que a gente falou. Você falou da sua dificuldade, né? O que é que a gente faz? A gente tem vergonha, aí a gente se coloca como o último. Eu vou ser o último, que aí vai que não dá tempo de apresentar. E aí o que é que acontece? Como eu tenho que ver a apresentação de todo mundo, eu vou ficando mais ansioso ainda. Eu vou potencializando um sintoma que eu poderia, por exemplo, chegar 5 minutinhos antes da apresentação, respirar um pouquinho, ir no banheiro, fazer uma respiraçãozinha, ou lá no cantinho da sala mesmo, sentadinho ali no seu canto, fazer uma respiração diafragmática, relaxar, colocar o seu corpo numa condição de relaxamento para fazer a apresentação, a gente não faz, a gente se esquiva. E aí eu vou ser o último porque não dá tempo, e aí, resultado, no final das contas, dá tempo de você apresentar. Ou o tempo fica muito curto e você tá com uma pesca desse tamanho na mão, né, para ler, e você vai ficar mais nervoso ainda, porque o tempo reduziu e você não vai conseguir falar sobre. E uma coisa importante, Neide, só para pegar esse momento que você falou, né? Essas técnicas de relaxamento, principalmente a respiração diafragmática, elas não funcionam só em situações de crise, né? Exatamente. Você tem que adaptar aí ao seu organismo, a aprender a respirar, né? Geralmente a gente faz esse compromisso com os nossos clientes, né? 2 vezes ao dia você pratique a respiração diafragmática. Eu vou fazer um exercício físico hoje, outro daqui a 15 dias, outro daqui a 1 mês. Aquela condição não vai funcionar. Exatamente. Tem que ser todo um hábito, né? Você tem que construir uma rotina para isso. Você tem que inserir essas atividades no seu dia a dia para que você vá aprendendo a desenvolver repertórios para lidar com isso, né? Exatamente. O nosso cérebro é extremamente inteligente. Então, qualquer comportamento de fuga que você adota para lidar com a ansiedade, ele vai registrar aquilo como se fosse um remédio. Porque na hora que você foge, de imediato você tem um alívio.
depois volta todas as sensações novamente. O cérebro registra aquela informação do alívio. Então, toda vez que você for se deparar com sintomas parecidos, com situações semelhantes, você vai sentir a mesma coisa. E aí o cérebro vai dizer para o corpo, foge, se esconde, vai para o banheiro, né, vai para debaixo da cama, né, não saia, não fale. Entende? Cada vez que você for encurtando a sua resposta de enfrentamento, mais problema você vai ter. Não é isso mesmo? E como você falou no início, né, Ney? Você até falou, nosso corpo se prepara para isso. Nosso coração bate mais rápido, libera mais sangue para as pernas, para a gente correr. As nossas pupilas, elas dilatam mais para que a gente consiga enxergar melhor. Então, a gente já é condicionado, né? O nosso organismo é condicionado para isso. Então, se a gente tenta, no meio dessa situação, sem um hábito, né? Sem um condicionamento aí, eu ia falar operante. Sem um condicionamento do nosso corpo para isso, não vai funcionar, né? Você não vai dizer que vou relaxar agora, o seu corpo vai entender isso. Não vai funcionar, tem que ser todo o processo, né? Eu já tive casos, por exemplo, de a gente fazia técnica algumas vezes com o paciente no consultório, e aí ali ele entra naquela condição de relaxamento mesmo. Primeiro, na verdade, o que é que eu faço primeiro? Eu potencializo, eu chamo o sintoma ansioso, né, desenvolvo algumas técnicas com o paciente no consultório para que ele se sinta ansioso, e depois eu entro com a técnica do relaxamento para ele entender como é que funciona. A ideia é que em casa você faça a técnica de relaxamento mais vezes, generalize isso, porque você vai estar condicionando, exatamente, você vai estar condicionando o seu organismo para dar aquela resposta. Como você não faz isso com frequência, não faz a prática, 5 minutinhos diários, né? Tenta se você se esconde do fenômeno, você está reduzindo o seu repertório. Eu sempre falo nos comportamentos depressivos, por exemplo, hoje você não quer atender a ligação de um amigo, amanhã você não quer falar com ele pelo WhatsApp, né? Depois de amanhã você não quer que ele vá na sua casa, depois de amanhã você não quer ir nem no portão abrir a porta para ver abrir o portão para ver quem é que está lá buzinando, depois você não quer sair do seu quarto para ir na sala. O comportamento depressivo está instalado por uma condição ansiosa. Isso a gente não está falando que é assim no instalar de dedos, sabe? Que isso acontece. É uma construção na vida do sujeito, né? Mas se ele não ficar atento aos pequenos sinais que vão acontecendo no dia a dia dele, e aos poucos, é o que a gente chama de exposição gradativa, né? Aos poucos ele ir colocando as técnicas, ele ir fazendo esse enfrentamento diariamente, treinando o organismo dele. Por exemplo, se eu quero ser um corredor, eu vou ter que treinar bastante para ser um corredor. Exatamente. Né? Se eu quero o corpite do verão, a galera entra na academia em agosto, para chegar em janeiro tá todo mundo malhadinho pro verão, né? Ninguém vai malhar em janeiro, passa o Réveillon, come pra caramba no Réveillon, e dia 1º de janeiro começa a malhar para ficar malhado no verão. Você começa a malhar antes, né? Então, lidar com sintomas ansiosos é do mesmo jeitinho. Você tem que começar antes. Não é na hora, chegar na hora que eu estou nervoso e vou colocar isso. Se você está habituado, você consegue. Mas se não houver habituação, certamente você vai potencializar o sintoma ansioso na sua vida. Certo? O que é que você tem mais aí, Di? A gente tem 3 minutinhos para fazer esse encerramento. Assim, não dá tempo a gente apresentar nenhuma técnica, até porque, né, nada substitui um acompanhamento profissional, de psicólogos e etc. Mas, assim, tem coisas muito simples que a gente pode fazer, né? Por exemplo, eu trabalho isso muito com os meus pacientes. Pegue um papel, coloque as situações às quais você se sente mais ansiosas, quais são as situações que você mais evita, né? Defina isso, o que é que acontece antes, o que é que acontece durante, o que é que acontece depois, né, Ney? Nosso quadrinho. Lixe o máximo de soluções possíveis, quais são as maneiras que você consegue identificar, que você consegue resolver esses problemas, e vá testando, né? Escolha uma situação a qual você se adapta mais facilmente. Por isso que a gente chama dessa exposição gradativa, a gente vai sempre se expondo gradativamente, né? Um micropassinho, se você vê às vezes que você está dando um macropasso, reduza, né? O que é que eu posso fazer aqui? O que é que é melhor para mim de enfrentar? Como é que eu posso resolver esse problema? E vá se expondo a isso, né? Costuma funcionar bastante, traz resultados muito positivos. Massa. Diana, se a galera quiser te achar, como é que faz? Onde é que você atende? Eu atendo na clínica Fisio-Saúde, na rua Domingos Barbosa de Araújo, e também na rua Leolinda Bacelar. Fica ali na Calilândia. Atendo lá por plano de saúde, juntamente com meu colega Ney na clínica Ideia, no Multiplace. Aí são particular, viu? Massa.
Rede social, tem alguma que a galera pode te acompanhar ou a sua pessoal não tem rede profissional? Infelizmente eu ainda estou devendo essas redes profissionais, Então, mas tudo eu bem. vou investir nisso, que é importante. Acho que você poderia contratar uma assessora para suas redes sociais. Olha aí, Eu nem sei quem seria. Diana, obrigado, viu? Obrigada também, gente, pela oportunidade. Muito bacana, muito bom estar aqui com vocês. Parabéns ao trabalho dos meninos. Obrigado. Excelente, muito sucesso para vocês. Vamos lá. 9h59, galera do Brisas Reggae Music, né? Mais uma vez uma satisfação muito grande ter vocês aqui, a função de vocês é muito bacana, né? Quem sabe a gente vai ter trabalho para escolher a estreia da temporada. Aquele negócio, né? Que só a gente sabe, eu, você e Sandra. A gente vai ter bastante trabalho. O Anderson já tá ligado mais ou menos na parada, a Maurinha aqui da direção da rádio também já tá ligado, já bateu o martelo junto com a gente, vai rolar, então Tá bom vai vir demais. coisa boa por aí. Obrigado a vocês, galera, por terem participado junto com a gente aqui, trazer a música de vocês, trazer a arte como uma forma de enfrentamento também dos comportamentos ansiosos. E fala aí um pouquinho, repete aí os telefones de contato, rede social, pra galera achar vocês e seguir vocês em tudo quanto é canto aí. Na verdade, antes eu queria dizer que é uma satisfação muito grande, né? Nossa, de poder ser convidado e estar num programa, né? Então, uma honra dupla, muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. A respeito do telefone é 75-9182-5305. 9182-5305, galera, para levar aí a Brisas Reggae Music Instagram. pra sua Que casa. seja a primeira de muitos que a gente possa voltar. Com certeza. Estamos à disposição. É Porta Brisas tá Reggae bem. Music, não tem muita Tem muito dificuldade segredo não. não, né? Tem muito No segredo Face, não. no Insta, no YouTube, estamos de Brisas Reggae Music. Massa. Vamos fazer a última, a saideira? E para fazer a última, baseado em tudo que vocês falaram, uma música que nasceu no momento onde a ansiedade estava em picos elevadíssimos. Nossa. Transformando a ansiedade em arte, né? Então é isso aí. Que essa música seja escutada e que seja toque nesse momento em quem precise também. O nome dessa música é Positividade e ela fala justamente de Disso aí. encare da melhor forma possível a vida, veja o copo meio cheio. Solta o som! Vem ver a janela e não dá pra crer. Amanheceu tão lindo que me sinto renascer. E tá difícil, eu sei, não vou mentir. Mas ao ver o sol nascer é impossível não sorrir. Tanta flor pela estrada, luz de norte a sul. Eu, você, o amor numa imensidão azul. Irmã, eu vou a pé, a sorte mora em mim. Positividade de verdade pra sentir. Já foi, ruim se quebra, depois o vento Já leva. foi, Vê se me entende, que a luz a gente acende. já foi, Felicidade, amigos de verdade. já foi. Olha lá fora, tua vida agora. Pra que voltar atrás? Não vejo o lado ruim. Admiro o mundo, sinta a brisa fluir. O medo mora longe, não deixa te vencer. Diz a ele que o destino quem faz é você. Plante bem no mundo, sinto seu dom. Olha o povo ao seu redor, descubra o lado bom. Não se sinta só, abre o coração pra ver que a felicidade mora dentro de você. Já foi, se quebra, depois o vento Já leva. foi, Vê se me entende, que a luz
a gente acende felicidade. Programa Bem-Estar e Comportamento. Apresentação do psicólogo Ney Moreira. Abra um sorriso, ouvindo a geral. Rádio Geral, primavera em rede com você. Rádio Geral. Estilo, design, arquitetura, arte, paisagismo, tendência, conceito. Primeira edição da Mostra do Circuito Decor na Bahia, com o tema Estilo de Viver. De 17 a 27 de outubro no Boulevard Shopping, Feira de Santana, Bahia. Realização, Circuito Decor e Somos 2 Produções. Patrocínio, Disbal. Apoio, Unique, Rádio Geral e Folha do Estado. A segurança é uma das maiores preocupações da população e o instrutor Gilberto Ribeiro sabe disso. A falta de segurança em casa, no local de trabalho, na rua, é algo que preocupa a todos.